Sejam todos muito bem-vindos ao TPA Global, o primeiro de 2018, e por isso mesmo aproveito a oportunidade para formular votos de bom ano a todos os que nos têm como preferência no canal 1 da TPA e também na TPA Internacional. São nossos convidados dois académicos já conhecidos, o professor Dr. Sebastião Isata, conhecedor do saber jurídico e presidente da Comissão de Direito Internacional da União Africana, e o professor Dr. Miguel Bembe, politólogo vinculado ao Departamento de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Ele é também especialista em geoestratégia. Meus senhores, sejam muito bem-vindos. Desejo-vos também bom ano. Dr. Sanhanga, muito obrigado. E gostaria também de aproveitar esta oportunidade para desejar a todos os nossos telespectadores um ano novo pleno de prosperidade. Estou bem. Isidro Sanhanga, naturalmente, que gostaria também de agradecer este convite, que eu muito aprecio, desejando para si e aos nossos telespectadores um bom ano novo 2018. 2018, os angolanos entram para 2018 com um novo Presidente da República. João Lourenço tem sido alvo de referências positivas, sobretudo nesses primeiros 100 dias da sua governação. Eu gostaria de começar por felicitar Sua Excelência o Presidente João Lourenço pelo desempenho extraordinário que ele tem tido ao longo destes primeiros 100 dias da sua governação. Ele inaugurou, de facto, uma governação de novo tipo, que tem por finalidade a moralização, por um lado, da sociedade, a transparência na gestão da coisa pública, a prestação de contas, a boa governação. Mas, professor Bembe? Naturalmente que eu também considero muito positivo, primeiramente, as mudanças em curso no nosso país. Naturalmente que isto resulta da vontade e voluntária também de uma decisão sensata e prudente do anterior presidente, portanto José Eduardo Santos, de não ter de não ter sido cabeça de lista do MPLA, portanto, as eleições, ao não se apresentar a candidatura e que permitiu também a indicação e a eleição do atual Presidente da República, João Lourenço, a Presidente, portanto, a este lugar mais importante, muito importante do nosso país. Mas, entretanto, eu considero que o Presidente tem vários desafios que nós vamos viver durante 2018, porque isto exige não apenas coragem e determinação, mas uma boa equipe e também uma estratégia apropriada para materializar, então, o programa do governo. E estabelecendo aqui já uma transição para aquilo que é a essência do TPA Global, qual é a vossa expectativa em relação àquilo que poderá... O Presidente já deu indicações, né? Mas qual é a vossa expectativa sobre aquilo que poderá ser, digamos, que o curso da política externa de Angola? A este respeito, e antes de ir para aí, para a política externa, porque a política externa é sempre a continuação da política interna, eu gostaria de dizer que este novo dinamismo está inaugurado pelo Presidente João Lourenço, mas é importante que toda a equipa governativa acompanhe então esta caminhada, tal como dizia o vice-presidente Bonito de Sousa, que era como uma corrida de maratona. E aqui eu gostaria de trazer a mente o ensinamento do direito das coisas. O direito das coisas ensina-nos dormientibus non securitius. Quer dizer que aqueles que estão adormecidos não podem assegurar um direito. O que significa dizer que toda a equipa governativa deve acompanhar esta caminhada. E desse ponto de vista, a nível da política externa também, tanto a equipa é a mesma, os atletas vão ter que imprimir a sua identidade. Professor Miguel Bembe. Naturalmente, Isidro Sanhanga, na edição anterior do TPA Global, sublinhei aquele que é o discurso do Presidente da República, as intenções que projeta relativamente a afirmação da política externa angolana, priorizando aquilo que é a cooperação para o desenvolvimento, e o Presidente inaugurou isso, viu os diversos contactos diplomáticos que têm estado a desenvolver, em que uma diplomacia direta que o Presidente tem estado a desenvolver valoriza a diplomacia econômica, e para isso eu considero, tal como o professor Sebastião Isata sublinhou, portanto é preciso que o país esteja, as estruturas do país
vocês estejam muito bem assentes para que a política externa angolana possa ter uma sustentabilidade. E o professor Isata disse, nomeadamente, agora citando, que a política externa é a continuidade da política interna. E desse ponto de vista, o ANGOSAT é um satélite angolano, mas potencia uma imagem externa muito grande. Eu lancei-vos um desafio para fazerem uma escolha sobre aquilo que eram aspectos positivos que aconteceram, por exemplo, em 2017, e os senhores, os dois, coincidiram de que o lançamento do ANGOSAT foi um acontecimento positivo para Angola. Naturalmente, é uma grande mais-valia para o nosso país, na medida em que coloca Angola na era espacial. Estamos recordados que o primeiro Sputnik foi lançado em 57 pela União Soviética na altura, e nós víamos tudo isso como um milagre. Hoje, de fato, Angola pertencer a esta família interespacial, isto de fato é um grande benefício para o nosso país. Mas no campo da política externa ainda, conforme... Professor, antes de aflorarmos a questão da política externa, queria ouvir a opinião do professor Miguel Bembe sobre porque ele também escolheu o ANGOSAT como um fator positivo dos acontecimentos que tiveram lugar em 2017. É de se esperar que o cidadão angolano tenha, digamos assim, proveito imediato daquilo que o ANGOSAT pode providenciar, nomeadamente, por exemplo, na questão das telecomunicações, que não são muito caras, são as mais caras do mundo, uma das mais caras do mundo. Isso é verdade. Olha, primeiro é bom contextualizar que a questão, o lançamento do ANGOSAT, portanto, vai ao encontro daquilo que é a exploração, de facto, espacial, que foi um dos eventos positivos durante o ano 2017. Sabe que quase as 4 maiores economias mundiais, as 4 maiores potências econômicas mundiais, e onde podemos associar também mais 2 países, a Rússia, que é o clássico também nesta questão, a própria Índia, não é? Nas 4, eu falo dos Estados Unidos da América, o Japão, da China e também, portanto, um outro país da zona euro, portanto, da União Europeia. Portanto, Angola associa-se também a isso, por isso que eu considero muito positivo da sua forma Angola. E isso pode vir a ter influência positiva no plano de desenvolvimento econômico? Vai ter necessariamente, portanto, eu posso apresentar aqui pelo menos 5 pilares, 5 vetores importantes, porque isto primeiro significa mais ciência e mais conhecimento para Angola, e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, melhora as comunicações entre as pessoas, as empresas e entre as empresas e vice-versa, mas também o lançamento do ANGOSAT, ao ser implementado, teremos resultados muito positivos relativamente à comunicação, portanto, a nível não só de África, mas também a nível internacional. Isto é muito positivo para nós. Muito bem, o professor Miguel Bembe já referiu aquilo que pensa que são as perspectivas em termos de política externa para Angola, mas o professor Isata queria naturalmente também dar a sua opinião, a sua expectativa em relação a isto. Sim, relativamente ainda a este ANGOSAT, auguramos de fato que ele venha a contribuir para que os preços das comunicações possam baixar. Ele tem outras vantagens, não só no campo das telecomunicações, como também no campo mesmo da própria exploração aeroespacial, e com grandes benefícios para a agricultura e outras áreas de desenvolvimento do país. Contudo, no que ainda a política externa diz respeito, gostaria de fato de referenciar, digamos, a boa orientação que foi lançada pelo presidente João Lourenço ao conceder à África, ao tornar a África a prioridade da política externa angolana. Sim, e o reforço mesmo da sua presença de Angola no contexto da União Africana. E isso, de fato, deixou-me particularmente feliz. Quer dizer que está ali um pilar, uma baliza, da qual vai-se gizar políticas estruturantes para aquilo que será o comportamento de Angola em matéria de política externa em relação ao continente africano. Exatamente, porque o mundo é interdependente. Se queremos, de fato, ter um papel importante
na tomada de posições no campo da política internacional, é importante que granjeemos, acima de tudo, o respaldo da nossa região, o respaldo do nosso continente. Naquilo que foram as escolhas dos senhores em relação aos acontecimentos mais importantes, positivos e negativos que aconteceram durante o ano de 2017, há uma escolha em que não são coincidentes, mas é a escolha do professor Sebastião Isata, que considerou positiva a eleição de George Weah, um ex-futebolista, hoje eleito presidente da Libéria. Foi, de fato, um acontecimento positivo. Ele foi eleito por uma margem de votos muito grande na segunda volta. Ele tem, porém, um desafio muito grande, porque ele substitui Ellen Sirleaf Johnson, que é uma economista de grande referência, que vem de uma grande escola da Harvard e que foi Prémio Nobel também. Mas eu acredito que George Weah estará apto para dar continuidade a este exercício, porque ele não é um mero futebolista, também tem uma licenciatura, passou pela universidade, isso já faz, de fato, faz toda a referência. Portanto, tem pelo menos ferramentas que lhe permitem gerir os negócios do Estado. Naturalmente, o instrumento basilar, pelo menos, está aí concentrado nele. Professor Miguel Bembe, tem algum comentário? Naturalmente que George Weah é um liberiano, conhece os problemas da Libéria, e apesar de ter sido jogador que tanto orgulho deu à África, não é? Não só para a Libéria, mas a África em geral, e também brilhou, portanto, nos palcos internacionais, conhece os problemas do seu país, onde sempre viveu, onde sempre esteve, e eu só posso desejar-lhe boa sorte e que tenha uma boa equipa e mais disciplina no trabalho. O professor fala muito em equipas, não é? Naturalmente que nós podemos ser o líder também. Não governa sozinho. Ainda nas vossas escolhas, o professor Sebastião Isata considera positivo aquilo que tem sido o posicionamento do presidente da França, Emmanuel Macron, nos diversos acontecimentos na conjuntura internacional. Macron tem, de fato, feito toda a diferença, e ele tem-se assumido como um grande idealista, um liberal institucionalista, contrariamente ao Trump, que se tem revelado como um realista, cuja política externa se tem baseado simplesmente no ânimo dominante de Tom Brasov. Já vamos falar também mais adiante. Portanto, Macron tem, de fato, feito menção permanente ao multilateralismo. Ele condenou a decisão dos Estados Unidos de saírem do Acordo de Paris sobre as transformações climáticas, a biodiversidade, que foi de fato extremamente negativo, e veja que a ignorância do presidente Trump em relação a certas questões da política mundial é tão grande. Já vamos falar sobre outras questões, mas ainda desse ponto de vista daquilo que tem sido a postura de Emmanuel Macron em termos de política externa, professor Miguel Bembe, será que isso tem a ver muito com a sua juventude? Eu penso que ele quer fazer diferente, não é? Portanto, ele tem o seu plano e ele tem a vantagem de ter, portanto, também sido ministro, não é? E depois sempre acompanhou atentamente as questões políticas da França, sabe as posturas dos anteriores presidentes, e ele gostaria de fazer, de facto, algo completamente diferente. Vê que mesmo o posicionamento do atual presidente relativamente a antigas colônias francesas, portanto, os países africanos, é diferente. Lembro o episódio que aconteceu, portanto, na Burkina Faso, não é? Quando esteve na universidade, onde lhe colocaram as perguntas relativamente à melhoria da energia, portanto, naquele país, em que ele respondeu que ele não gostaria que considerasse a França, que os burkinabês considerassem a França como uma potência colonizadora, mas que quem deve melhorar as condições de vida
em Burkina Faso é o presidente e os próprios burkinabés. Exato, e isto demonstra desde logo que, de facto, o presidente Macron tem uma nova, portanto, quer implementar um novo estilo de cooperação e, portanto, de parceria com os países africanos, especialmente os países francófonos, que tanta dependência têm tido com a França, desde logo, começando a nível monetário, desde logo. É percepção apenas da coordenação do TPA global ou na Europa estão a emergir personalidades que hoje por hoje já não têm grandes alinhamentos com aliados tradicionais, ou seja, já aparece, começa a aparecer líderes que pensam diferente daquilo que eram as posições antigas, sobretudo no alinhamento bélico. Vive-se de facto o dialogar de uma nova era a nível da liderança política na Europa. E temos estado a assistir à eleição de estadistas bastante jovens. Para além de Macron, foi eleito também na Áustria um chanceler de 33 anos, e que trazem de facto uma outra visão completamente diferente. E esta visão tem a ver não só, digamos, com o posicionamento relativamente às questões de natureza social, tudo isso também, digamos, influenciado por um certo populismo que se tem vindo a verificar nos últimos tempos. E que foi, de alguma forma, travado, por exemplo, quando a senhora Le Pen perdeu as eleições na França, e a Holanda também, o senhor Geert Wilders, que também não conseguiu as suas pretensões. Claro, e isso de facto foi benéfico, porque todos estes líderes tinham por finalidade assumir a mesma postura de Trump. Apresentavam-se já de início como, digamos, aliados naturais de Trump, e isto iria aumentar de facto a belicosidade a nível do sistema internacional. O professor está com alguma propensão de ver no presidente Donald Trump o contrário daquilo que seria o normal no desenvolvimento das relações internacionais? De qualquer forma, já lá vamos chegar, mas antes disso eu proponho os senhores que coincidiram nessa escolha, portanto, como facto positivo também a derrota do Daesh, também conhecido como Estado Islâmico na Síria, e o facto de os russos terem retirado as suas tropas. Naturalmente. Sabe que, primeiro, é muito importante esclarecer que a Rússia começou a retirar as tropas, mas apenas uma ínfima parte da sua força aérea, que não faz sentido manter-se naquela zona, por causa mesmo da destruição já, portanto, concretizada do Daesh. Entretanto, eu considero, de facto, o fim do Daesh, não é? E do seu califado, pelo menos na Síria e no Iraque, como positivo, embora não tenha conseguido acabar com o conflito sírio. O conflito não acabou, porque há muitos grupos terroristas cuja atividade prolifera naquela zona. Exatamente, os grupos continuam, mas principalmente o conflito sírio, em que nós encontramos, primeiro, não conseguiu acabar com o conflito, mantém o presidente Bashar al-Assad no poder, embora esteja apenas a controlar uma parte do território. Outra parte do território é controlada, portanto, pelos grupos... O professor é daqueles que defendia a saída do presidente Bashar al-Assad? Eu não tenho nada de que achar se ele saia ou não. Portanto, isto compete aos sírios. Os sírios é que o elegeram. Os sírios que o elegeram, portanto, da sua forma. Mas, entretanto, eu apenas verifico que a grande oposição que eles fazem relativamente ao regime, eles consideram que, portanto, não tem havido abertura política, democracia, portanto, no seu país, e que existe praticamente uma dinastia, portanto, naquele país, e por isso que existe uma grande oposição relativamente a ela. Esta oposição, digamos, o status quo da família Assad está, de alguma forma, a ser muito cara, sobretudo pelos custos em termos de vidas humanas, professor Sebastião José. Sim, antes de referir-me a isso, gostaria também de fazer uma breve referência à razão de ser da presença da Rússia na Síria. Ela explica-se por vários motivos,
uns de natureza histórica, tendo em conta a grande aliança que sempre existiu entre a antiga já União Soviética e o pai, na altura, Hafez al-Assad, o pai de Bashir. E, aliás, a Síria foi sempre um aliado, para além do fato de a Rússia ter grandes interesses lá na Síria. Veja, por exemplo, as transações comerciais no campo da indústria bélica. Estimam-se que elas hoje rondem à volta dos 6 bilhões e meio de dólares. E a Rússia teve sempre uma das principais bases geoestratégico também. Exato. Naquela região, e sobretudo por causa da base de Tartus, e a base aérea naval russa. Portanto, tudo isso potencia e explica a presença da Rússia aí. E a Rússia sai deste conflito de alguma forma com a sua imagem capitalizada, não é? Porque, a Rússia sai pelo menos, segundo alguns analistas, o presidente Vladimir Putin teve a visão certa de tirar parte dos seus militares na hora exata. Sim, aí a Rússia sai de fato com uma imagem arejada, uma imagem, digamos, de uma potência com responsabilidades no plano internacional, que tem por vezes o condão e o mérito de contrariar os desejos norte-americanos de destituir aqueles regimes que não lhe agradam. Uma vez mais, estamos aqui digamos assim, no âmbito da degladiação entre as grandes potências, que, no fundo, querem salvaguardar os seus interesses geopolíticos e geoestratégicos. Naturalmente, indo na perspectiva do professor Isata, já tínhamos sublinhado sobre, portanto, eu não considerei a derrota aos Estados Unidos, mas sai impotente neste duelo com a Rússia. Na verdade, os americanos ainda não saíram, professor. Não saíram. Continuam a apoiar os curdos. Exatamente, os curdos que desejam sua independência e que o Assad não tem que fazer nada. Isto faz prever que aquele conflito vai continuar por mais algum tempo, e isto só por via de uma guerra de desestabilização. Vamos continuar a acompanhar este conflito durante o ano 2018. Sim, continuará porque também há a presença do Irão, que apoia os sunitas. Porque o conflito hoje tem sido, por um lado, entre sunitas e xiitas. Exato. E o Irão justamente apoia aí de forma aberta os sunitas. E a querer suplantar, por exemplo, a Arábia Saudita, que apoia os xiitas. Os xiitas, quer dizer que é um conflito que vai tomando dimensões e proporções internacionais. Tem tudo para... Deixe-me só sublinhar muito bem, é bom para os telespectadores sublinhar, que o Irão é o grande representante, o grande Estado xiita, não é? A nível, portanto, mundial. E é aqui onde se encontra esta grande divergência relativamente a esta região, porque o Bashar al-Assad faz parte da etnia xiita, e a maioria dos sírios fazem parte, os opositores são sunitas. Os senhores também coincidiram na escolha em como a tensão na Península Coreana foi um fator negativo em 2017, professor Sebastião Isata. Foi um fator extremamente negativo, extremamente preocupante para a conjuntura internacional. Mas este desenvolvimento da Coreia do Norte e particularmente o domínio da tecnologia nuclear tem muito a ver com uma grande inação que se verificou durante a administração de Barack Obama. Porque durante o período da administração Clinton, houve de fato negociações com a Coreia do Norte, houve acordos segundo os quais os Estados Unidos compensavam financeiramente a Coreia do Norte com a eliminação e destruição de alguns projetos nucleares. Isso não se verificou durante a administração de Barack Obama e hoje eles atingiram de fato esta dimensão no plano nuclear que lograram. Quando já são capazes... Na altura de Barack Obama, os Estados Unidos procuraram associar, digamos assim, reforçar a sua diplomacia, né, com o seu poder também econômico, nomeadamente sacrificando algum do seu dinheiro para poder
atender a algumas reivindicações da Coreia do Norte, o que não se verifica nessa altura. Mas em relação à Coreia do Norte, houve mesmo uma inação durante a administração de Barack Obama. Veja que já há uns dias atrás, o líder anunciou no seu discurso de Ano Novo que a Coreia já tinha atingido, já tinha logrado os mísseis capazes de atingir qualquer ponto do território. Será isso verdade, professor Miguel? Eu acredito que sim. Bom, eu sublinho primeiro, o professor Sebastião Exata acredita que ele tenha esse arsenal. Qual é a visão do professor Miguel Ben? Aquilo que tenho que sublinhar, a história vai demonstrar isso. Portanto, o futuro mais próximo vai demonstrar isso. E eu acho que o grande problema existente não é, portanto, o grande problema e o dilema não é necessariamente da Coreia do Norte ter ou não armas nucleares, mas o grande problema é a grande possibilidade da sua proliferação e também de passagem, portanto, da tecnologia e do conhecimento aos outros países. Na última edição do TPA Global, nós já questionamos, eu questionei e o professor falou na altura dos estados diretores, eu perguntei por que uns tinham direito e outros não tinham direito. É exatamente isso que estou a dizer. A questão não é isso, não é exatamente questão de direito, quem tem direito ou quem não tem direito, mas no âmbito do direito internacional os países são soberanos. E quando falo dos estados diretores, depois vou voltar nesta questão. Muito rapidamente, eu estava a dizer o seguinte, é que no plano das relações internacionais não foi possível criar, portanto, balanço de poderes de terror na região. E ali ninguém manda. E razão pela qual, se houvesse portanto, alguém que pudesse pôr ordem na região, possivelmente não haveria espaço para a Coreia do Norte ser violadora de direito internacional. Esta ordem não se mete com alguma conduta, digamos assim, mais ou menos inflamada, que duas personalidades protagonizaram na Península Coreana, nomeadamente o Kim Jong-un, que desafiou a comunidade internacional ensaiando mísseis balísticos e bombas atômicas, não é? E também Donald Trump, que optou pelo discurso da força. Mas agora já se fala pelo diálogo, aliás, já abertura para o diálogo. Analistas, por exemplo, que não receberam de bom tom o facto do presidente Donald Trump ter declarado na tribuna das Nações Unidas que iria destruir totalmente a Coreia do Norte. Isto é um discurso. Isso não ajudou. É um discurso. Eu acho que foi extremamente negativo. Este discurso de Trump, porque pela primeira vez utilizou-se as Nações Unidas, que são um palco, a Assembleia Geral, da diplomacia parlamentar, da diplomacia multilateral, um palco para a concertação da paz, da reconciliação. Portanto, foi um fator negativo. Como de facto fizeram essa escolha. Foi negativo. Agora, eu peço-vos, por favor, que me respondam sim ou não. Foi um fator positivo ou negativo os Estados Unidos da América reconhecerem Jerusalém como a capital de Israel, professor Miguel Ben? Sim ou não? Eu considero negativo, mas somente pelo facto de não facilitar, portanto, o processo de paz. Professor Sebastião Exata. Para mim é um fator extremamente negativo que contraria todas as resoluções das Nações Unidas, particularmente a resolução 181, que esteve na base de 29 de novembro de 1947, que esteve na base da criação do Estado de Israel. Muito bem, professor, isso está dito. Permitam-me agradecer a vossa presença. Naturalmente que teremos outras ocasiões para debatermos estas e outras questões que dominam a agenda política e diplomática internacional. Muito obrigado por terem vindo. Dr. Sanhango, obrigado. Agradeço aos senhores telespectadores que nos têm como preferência no canal 1 da TPA e também na TPA Internacional. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Em 2018 continuaremos sempre juntos.